Olá pessoal, estamos de volta para gravar mais um vídeo sobre psicologia analítica do Dr. Carl Gustav Jung. Vamos falar sobre um assunto, sobre um tema fabuloso, um tema que compromete, um tema que causa grandes prejuízos às filhas e filhos. Nós estamos falando, pessoal, de complexo materno, não é? Complexo materno. Eu peço nesse vídeo que as mães e as filhas e os filhos prestem atenção sobre esse tema, sobre complexos materno, não é? Complexo materno feminino, complexo materno masculino. Pessoal, o arquétipo materno é a base do complexo materno. Jung diz que uma questão aberta sobre saber se tal complexo pode ocorrer sem uma participação causal da mãe passível de comprovação ainda não decidido. Jung entende que a mãe sempre está ativamente presente na origem da perturbação, particularmente em neuroses infantis ou naquelas que a etiologia recua até a primeira infância. No caso, pessoal, se observa a esfera instintiva da criança perturbada, constelando assim arquétipos que se interpõem entre a criança e a mãe como um elemento estranho, muitas vezes causadores de angústia. Quando os filhos de uma mãe superprotetora, por exemplo, sonham com frequência que ela é um animal feroz ou uma bruxa, tal vivência produz cisão na alma infantil e, consequentemente, a possibilidade de neurose. Pessoal, eu estou falando esse exemplo, estou citando esse exemplo do professor Carl Gustav Jung, porque ele pesquisou muitos anos sobre complexo materno da filha e complexo materno do filho, ok? O complexo materno do filho, sobre o complexo materno do filho, Jung diz que os complexos maternos do filho e da filha são diferentes. Os efeitos típicos do filho são o homossexualismo, o donjuanismo e, eventualmente, a impotência. Pessoal, no homossexualismo, o complexo materno, não é? O componente heterossexual, ele fica preso à figura da mãe, de modo inconsciente. No donjuanismo, a mãe é procurada inconscientemente em cada mulher pelo homem que tem o complexo materno. Os efeitos do complexo materno sobre o filho são representados pela ideologia de Cibele Atis, autocastração, loucura e morte prematura. Quer dizer, o complexo materno no filho não é puro. Jung diz que não é puro. E na medida em que exista uma dessemelhança quanto ao sexo, essa diferença é a razão pela qual em cada complexo materno no masculino, ao lado do arquétipo materno, a ânima do parceiro sexual masculino desempenha um papel importante. É a razão dele fazer isso. A mãe é o primeiro ser feminino com o qual o homem, o futuro homem, entra em contato. E ela não pode deixar de aludir, direto ou indiretamente, de forma agressiva ou indelicadamente, conscientemente ou inconscientemente, a masculinidade do filho. Tal como ele toma consciência gradual da feminilidade da mãe, ou pelo menos
responde de forma inconsciente e instintiva a ela. Pessoal, no filho, as simples relações da identidade ou resistência no tocante à diferenciação são continuamente atravessadas pelos fatores de repulsa, de atração, não é? Erótica. Assim sendo, podemos dizer que o quadro ele fica substancialmente complicado nesse exemplo, nessa situação. Jung pretende afirmar que, devido a isso, o complexo materno do filho deva ser tratado mais a sério do que o da filha. O complexo materno do filho, Jung assevera que deve ser tratado mais a sério do que o da filha. Ele diz que só no caso da filha, o complexo materno é mais puro e sem complicações. Trata-se nele, por um lado, de uma intensificação dos instintos femininos que tem origem à mãe, e por outro lado, de um enfraquecimento e até mesmo de uma extinção, dos mesmos. A preponderância do mundo instintivo provoca uma inconsciência na filha de sua personalidade. No segundo caso, desenvolve-se uma projeção de quê? Dos instintos sobre a mãe. Por isso que Jung diz que não pode asseverar que a causa do complexo materno da filha tem como causa as ações da mãe. O complexo materno na filha ou estimula efetivamente o instinto feminino ou inibe na mesma proporção. Já no filho, o instinto masculino ele é lesado por uma sexualização anormal. O complexo materno, pessoal, é um conceito da psicopatologia. Ele vem sempre associado à ideia de dano e sofrimento. No entanto, se afastarmos desse quadro patológico demasiado pequeno, dando-lhe uma conotação mais ampla e abrangente, poderemos fazer uma menção também de sua influência positiva, não soar de todo negatividade. Por exemplo, no filho se produz, além do homossexualismo, em lugar dele, uma diferenciação do eros, um desenvolvimento do bom gosto e das estéticas, isso fomentados pela presença de um certo elemento feminino. Pode ainda, surgir de onde não se espera dons de um grande educador, isso aperfeiçoado pela sua intuição e tatos femininos. Ou também pode surgir um espírito histórico conservador, no bom sentido, que preserva cuidadosamente todos os valores do passado. Pode ocorrer, em termos positivos também, um sentido especial de amizade, que tece laços extremamente delicados entre almas masculinas e até resgata a amizade entre os sexos da condenação ao todo da impossibilidade, ao mais pobre da impossibilidade. Pode ainda, pessoal, o complexo materno ainda produzir uma riqueza do sentimento religioso que ajuda a tornar a realidade espirituais, enfim, uma receptividade que acolhe a revelação. E o que é bom no Dom Juanismo negativo? O que é o Dom Juanismo negativo pode significar uma masculinidade arrojada, uma ambição por metas supremas em seu aspecto positivo, além de uma violência frente a
a toda forma inadequada de viver, obstinação, injustiça, pode também apresentar uma preguiça exacerbada e uma prontidão para sacrificar-se pelo que reconhece como correto. Isso chegando a atingir ao heroísmo, à perseverança, à inflexibilidade e a uma tenaz força de vontade, sobretudo uma curiosidade que não se assusta diante dos enigmas do mundo. E, finalmente, um espírito revolucionário que constrói uma nova morada para seus semelhantes ou renova a face do mundo. Pessoal, no complexo materno da filha, vamos falar sobre a hipertrofia do aspecto maternal. Anteriormente, observamos que o complexo materno na filha, gera uma hipertrofia do feminino, ou então uma atrofia do mesmo. Já a exacerbação do complexo feminino, ele significa uma intensificação de todos os instintos femininos. Em primeiro lugar, do instinto materno. O aspecto, esse aspecto, né, ele é representado por uma mulher e que vai ter sua única meta, por exemplo, é parir. Por exemplo, o homem, para a mulher que tem complexo materno da hipertrofia do aspecto maternal, eu falo hipertrofia, complexo materno, da hipertrofia do complexo maternal, é manifestamente algo secundário, essencialmente o instrumento de procriação, classificado como o objeto a ser cuidado entre as crianças, parentes, pobres, cachorro, galinha, tudo o que tem de móveis. Sua própria personalidade também é de importância secundária. Essa mulher, ela não se preocupa com sua própria personalidade. Ela é mais ou menos inconsciente, pois a vida é vivida nos outros e através dos outros. Na medida em que, devido à inconsciência da própria personalidade, esta mulher se identifica com eles. A mulher com hipertrofia do aspecto maternal, essa mulher leva os filhos no ventre, depois se apaga, né, a eles, pois sem os filhos não possui nenhuma razão de viver, tal como Deméter, citado por Jung, né, que trata, né, dos deuses, né, um direito de propriedade sobre a filha. Seu Eros desenvolve exclusivamente como uma relação maternal, permanecendo, no entanto, no inconsciente enquanto relação pessoal. Pessoal, um Eros inconsciente sempre se manifesta sob a forma de poder. É a razão pela qual esse tipo de mulher, embora sempre parecido ou parecendo sacrificar-se pelos outros, na realidade é incapaz de um verdadeiro sacrifício. Seu instinto materno impõe-se de uma forma cruel até conseguir o aniquilamento da própria personalidade dela, dos filhos. Quanto mais inconsciente sua personalidade for uma mãe deste tipo, tanto maior e mais violenta será a sua vontade de poder inconsciente. A mulher com a hipertrofia do aspecto maternal tem um intelecto não cultivado, que permanece em geral sob a forma de disposição aparentemente original, isto é, em forma natural, primitiva, incapaz de relacionar-se, mas também tão verdadeiro e às vezes tão profundo como a própria natureza. Ela age como a própria natureza. Ela própria não sabe, faz tudo inconscientemente, sendo por isso incapaz de apreciar a graça de seu intelecto ou de admirar
filosoficamente, sua profundidade. Pode até mesmo, pessoal, esquecer o que acabou de dizer alguns minutos atrás. Pessoal, vamos partir agora para outro complexo, o segundo complexo materno da filha. É o chamado, denominado por Jung, de exacerbação do Eros. Complexo materno da filha, exacerbação do Eros. É um complexo causado na filha por uma mãe desse tipo. Um complexo causado por uma mãe desse tipo não é necessariamente um resultado de hipertrofia do instinto materno. É diferente do que eu citei anteriormente. Pode ocorrer que na filha haja extinção completa desse instinto. Em lugar disso, ela apresenta uma exacerbação do Eros, que leva quase inevitavelmente a uma relação incestuosa com o pai. O Eros exacerbado, ele provoca uma ênfase anormal sobre a personalidade do outro. O ciúme da mãe e a necessidade de sobrepujá-la tornam-se os motivos terríveis de empreendimentos futuros, muitas vezes desastrosos. Uma mulher com complexo de exacerbação do Eros, ela gosta de relações apaixonadas e sensacionais por elas mesmas e se interessa por homens casados, não por eles, mas pelo fato de serem casados, o que lhe dá a oportunidade de perturbar um casamento. É o objetivo principal da sua manobra. Pessoal, esse tipo de mulher, depois que alcança o seu objetivo, quem o interessa desaparece por falta de instinto materno e não dá continuidade à relação. E a história continua com outro homem casado. Esse tipo feminino, ele se caracteriza por uma notável inconsciência. Tais mulheres ficam totalmente cegas no tocante às suas ações, o que não é nada bom para ela, nem para as pessoas com quem elas se envolvem, ok? Pessoal, vamos falar de outro complexo materno da filha. É o complexo da identificação com a mãe. Complexo materno da filha com a identificação com a mãe. Se não ocorrer, nesse caso, uma exacerbação do Eros, do complexo materno feminino, se produz uma identificação com a mãe e um bloqueio da própria iniciativa feminina dessa mulher. Isso, então, trata-se de uma projeção da personalidade da filha sobre a mãe. É uma projeção da personalidade da filha, projeta a sua alma na mãe, em virtude da inconsciência de seu modo instintivo materno e de seu Eros. Tudo o que é natural, essas mulheres lembram a maternidade, responsabilidade, vínculo pessoal e necessidade erótica. Essa necessidade erótica suscita sentimentos de inferioridade. E nesse caso a obriga a fugir naturalmente em direção à mãe, em busca da mãe, a qual vive tudo aquilo que as filhas consideram inatingível. Isso é digno de uma super personalidade. A mãe involuntariamente é admirada pela filha. A mãe vive tudo antecipadamente em seu lugar. Pessoal, nesse tipo de complexo materno, de identificação com a mãe, a filha contenta-se em defender a mãe de um modo desinteressado e inconscientemente. Ela se esforça contra a sua vontade a ascender pouco a pouco a uma posição tirana da própria mãe. No início, e isso tudo ocorre sobre a máscara da mais perfeita lealdade e devoção.
Ela, a filha, vive uma existência de sombra, muitas vezes visivelmente sugada pela mãe, cuja vida ela prolonga como que através de uma transfusão de sangue, de órgão desse tipo. Elas não são imunes, essas mulheres não são imunes ao casamento. Pelo contrário, apesar de sua qualidade de sombra e de sua apatia, ou justamente por causa de tudo isso, elas são altamente cotadas no mercado do casamento. São de tal forma vazias que um homem, Jung cita que o homem pode enxergar nelas o que bem entender. Quer dizer, são tão inconscientes que seu inconsciente estende inúmeras antenas e, para não dizer, antenas de vários viés invisíveis que captam todas as projeções masculinas para a grande satisfação dos homens. Esse tipo de mulher portadora desse complexo materno, ela tem uma tamanha indefinição feminina que é a contraface almejada de uma definição masculina inequívoca. Só pode ser estabelecida de uma forma satisfatória, algo satisfatório, quando há condições de empurrar o que é duvidoso, obscuro, para a projeção sobre uma encantadora inocência feminina. Pessoal, devido à característica da apatia e sentimentos de inferioridade dessa mulher, os quais sempre simulam a inocência ofendida, cabe ao homem, ao seu marido, o papel privilegiado de poder suportar essas conhecidas fraquezas femininas, de magnanimidade e superioridade. Felizmente, o homem, ignora essas fraquezas. São em grande parte suas próprias projeções. Pessoal, nesse complexo, esse notório desamparo da jovem exerce sobre o homem, uma atração especial. Ela é de tal forma um pedaço da mãe que já não sabe o que lhe acontece quando o homem aparece por perto. Ela é tão inexperiente, ela necessita de ajuda. Até mesmo um homem mais simples que você possa imaginar, ele se transforma em um homem poderoso, um homem conquistador de mulher, na frente de mulheres desse tipo. Essa grande oportunidade de poder ser uma vez esse homem na vida, um grande espertalhão, não ocorre todos os dias. Então o indivíduo que encontra uma mulher dessa é uma grande oportunidade para se sobressair. Foi assim que, dando o exemplo, que Plutão, e Jung fala, foi assim que Plutão Plutão raptou Perséfone da inconsolável mãe Deméter, mas sabemos que um acordo por meio de um decreto dos deuses teve que ceder, Plutão teve que ceder sua mulher para a sogra a cada verão. É um exemplo que Jung dá muito interessante. Pessoal, partindo para outro complexo, esse é um complexo mais poderoso, é um complexo extremamente poderoso. É o complexo materno da filha em defesa contra a mãe. Tudo que ela faz é contra a mãe. Os três tipos extremos mencionados de complexo são ligados entre si por vários estágios, entre os quais vamos falar sobre o principal. Esse caso, por exemplo, é a defesa, o complexo materno de defesa contra a mãe, é o tipo de complexo materno negativo. Seu lema é qualquer coisa, menos ser como a mãe. Trata-se, por um lado, de
de um fascínio que, no entanto, nunca se torna uma identificação, e por outro, de uma exagerada capacidade de Eros que se esgota. Isso numa resistência ciumenta contra a mãe absurda. Pessoal, tal filha, essa filha contra a mãe, ela sabe tudo o que não quer, mas em geral ela não tem clareza do que imagina de seu próprio destino. Seus instintos se concentram na mãe, sob a forma de defesa. Sempre ela vai estar na retaguarda, sempre pronta para reagir. Isso, ela não se presta à construção de sua própria vida, não é? Se apesar disso ela casasse por acaso, seu casamento serve apenas para livrar-se da mãe. Ou então o destino lhe impinge um marido com traços de caráter semelhantes ao da mãe. Esse é um tipo de complexo muito negativo. Todos os processos e necessidades instintivas nesse complexo materno feminino encontram dificuldades inesperadas. A sexualidade dessa mulher não funciona. Os filhos não são bem-vindos. Os deveres maternos são insuportáveis. Ela não consegue engrenar, ela não consegue aceitar os seus deveres maternos, os seus deveres de esposa, ou ainda a exigência da vida conjugal, por mais simples que seja. Ela é extremamente irritada e impaciente com esse tipo de responsabilidades. Tudo isso, pessoal, não pertence às realidades essenciais da vida, uma vez que seu último e constituído e unicamente defesa persistente contra o poder materno é o que funciona nela. Em tais casos, pode ver em todos os seus detalhes o atributo do arquétipo materno. Por exemplo, a mãe, enquanto família, ou grupo, ou tribo, produz uma violenta resistência ou falta de interesse por tudo o que representa a família, comunidade, sociedade, tudo que se junta em termos de família, ela é contra. A resistência contra a mãe, enquanto manifesta-se muitas vezes através do distúrbio da menstruação, dificuldades de engravidar também acompanha, horror da gravidez, hemorragias, vômitos durante a gravidez. Os partos são prematuros desse tipo de mulher, a mãe desse tipo de complexo materno, enquanto matéria, provoca impaciência em relação ao objeto desajeitadamente, isso na manipulação de objetos, não é? De objetos em casa, não é? Como gosta, se veste muito mal. A partir da defesa contra a mãe, esse complexo extremamente negativo, ele verifica-se ocasionalmente um desenvolvimento espontâneo nele verifica-se um desenvolvimento espontâneo da inteligência. Isso com o intuito de criar uma esfera em que a mãe não exista. Esse desenvolvimento resulta das necessidades próprias da filha e não visa homenagear, pelo contrário, um homem que ela queria impressionar, simulando uma camaradagem espiritual. O propósito, pessoal, é quebrar o poder da mãe através da crítica intelectual e cultural, de modo a mostrar-lhe todas as suas capacidades de estupidez, seus erros, a sua formação deficiente. O desenvolvimento intelectual desse tipo de mulher é acompanhado de traços masculinos em geral. Pessoal, o outro subtema, os aspectos positivos do complexo materno, no seu todo, são vários. É o aspecto positivo.
O aspecto positivo, por exemplo, do tipo exacerbação do tipo materno. Refere-se à imagem da mãe que tem sido louvada e cantada em todos os tempos, em todas as... Quem não gostaria de ter uma mãe como essa? Trata-se daquele amor materno que pertence às recordações mais comoventes e inesquecíveis da idade adulta e representa uma raiz secreta de vir a ser de toda a transformação. É como aquela questão de regressar ao lar, o descanso, o fundamento originário silencioso. É todo o início. Essa mãe é intimamente conhecida, ela é estranha como a natureza, amorosamente carinhosa e fatalmente cruel, uma doadora de vida incansável. Mãe é amor materno, é a minha vida e o meu segredo. O que podemos dizer daquele ser humano que se deu o nome de mãe, sem encarar certamente o exagero na insuficiência, né? Poderíamos dizer portadora casual da vivência que encerra ela mesma, né? Toda a humanidade, até mesmo a criatura viva. Aquele que sabe que é sensível não pode mais sobrecarregar com um peso enorme de significados, responsabilidades e missão no céu e na terra. Quer dizer, nenhum complexo materno é resolvido. Jung diz que nenhum complexo materno é resolvido, reduzindo naturalmente, unilateralmente, a mãe em sua medida humana. É preciso retificá-lo. Você não consegue resolver o complexo materno, mas você consegue, né? Consegue, na medida do possível, retificá-lo de certa forma. Corre-se desta forma o perigo de decompor essa vivência da mãe, destruindo assim um valor supremo e atirando fora toda aquela beleza, toda aquela imagem de uma fada, né, que você observa desde a sua vida no berço. Por isso o homem sempre associou instintivamente aos pais, pai e mãe, o casal divino pré-existente na figura, né, da grande mãe, do grande pai, do recém-nascido. Até porque Jung diz que quem cria os filhos são os avós, né? Então, a fim de que essa última colocação não possa ser esquecida, quer por inconsciência, quer por racionalidade, de conferir aos pais, normalmente, um caráter complexo. No homem, o complexo materno ele nunca se encontra em estado puro, isto é, ele vem sempre misturado com o arquétipo da ânima, resultando daí o fato de as afirmações do homem sobre a mãe serem quase sempre emocionais, isto é, preconceituosamente impregnadas de animosidade. Pessoal, a possibilidade de examinarmos os efeitos do arquétipo da mãe, livre da interferência da animosidade, só existe na mulher, o que poderá dar certo apenas nos casos em que ainda não se desenvolveu um ânimos compensatório. Né? E vamos falar agora, pessoal, sobre o complexo materno da filha e sobre mais uma análise apurada do tipo eros exacerbado. O complexo materno da filha, do eros exacerbado, não é tão atraente. Jung diz que tem aspecto positivo, de que a sociedade não pode abrir mão. O pior efeito negativo é a capacidade de destruição de casamentos. Veremos então, por detrás dela, uma ordem da natureza, cheia de sentido e propósito. Esse tipo
ele resulta frequentemente, como já dissemos, de uma reação a uma mãe puramente física e instintiva, e por isso devoradora. A mãe com Eros exacerbado é um anacronismo, um retrocesso a um matriarcado sombrio, onde o homem leva uma existência pobre, simples, como apenas fecundador e servidor no campo, trabalhando para as mulheres. A reação das filhas através desse tipo de complexo materno pode resultar no resgate desses homens, né, através da preponderância desse complexo materno. Tal filha, ela se intromete sempre, instintivamente, quando for provocada pela inconsciência do cônjuge. Ele perturba a perigosa acomodação tão problemática para a personalidade masculina, que ele interpreta como fidelidade. E esse comodismo, né, do homem leva à inconsciência da própria personalidade. E aqueles matrimônios supostamente ideais, em que o homem nada mais é do que pai e ela a mãe, e em que o casal ele se chama entre si de casal, esse caminho é difícil, facilmente rebaixa o casamento, nesse caso, a uma identidade inconsciente dos cônjuges. A mulher, cujo tipo está sendo comentado, que estamos falando, fulmina com o raio quente dos seus eros, um homem que vive à sombra do materno, assim provocando um conflito moral, sem conflito. Quer dizer, sem conflito, porém não há consciência da personalidade, né? Porque deve o homem atingir a uma consciência superior. Tal pergunta acerta, segundo Jung, acerta na música o problema, e a resposta a ela, que é algo muito difícil, em lugar de uma verdadeira resposta, nesse caso, só é possível confessar uma espécie de crença. Parece que alguém, afinal, deveria ter sabido nos milhares de anos, segundo Jung, que este mundo maravilhoso das montanhas, luas, via-lácteas, plantas e animais existe. Jung diz que quando esteve nas planícies da África Oriental e de pé num pequeno morro durante a sua viagem, ele contemplava os rebanhos selvagens de muitos milhares de cabeças, né, a pastar no absoluto silêncio, como sempre fazem desde os tempos imemoriais. Ele diz que teve a sensação de ser o primeiro homem, o primeiro e único ser que sabia que tudo aquilo existe, todo aquele mundo ao meu redor, ele dizia, permanece no silêncio do início e não sabia do seu existir. Não é? Quer dizer, toda a natureza procura essa finalidade. E a encontra, né? Isso planificada no ser humano, segundo Jung. E existe consciência sem diferenciação de opostos. Quer dizer, não existe consciência sem diferenciação de opostos. É necessário, é imprescindível os opostos. O principal paterno do Logos, que em luta interminável se certamente chega a desvencilhar o calor e da escuridão, né, dos primórdios paternos, ou seja, da inconsciência, é o que busca essa luta constante, a diferenciação, a busca pelo confronto, né, para que exista consciência
diferenciada. A mulher, nesse caso, cujo destino é ser um elemento de perturbação, só em casos patológicos exclusivamente destrutivos, normalmente, ela própria, enquanto elemento perturbador, ela também é perturbada. Como elemento transformador, ela mesma se transforma, né? E a mulher que se identifica com a mãe, pelo tipo de complexo, pela paralisação dos seus próprios instintos, não será necessariamente uma nulidade sem esperança. Normalmente, há, pelo contrário, a possibilidade de que, mediante uma projeção intensa da ânima, se encha aquele recipiente vazio, né? E disso depende esta mulher sem o homem. Ela não consegue nem de longe chegar a si mesma. Deverá ser literalmente engolida pela mãe. Além disso, terá que desempenhar por um longo período de tempo, com o maior esforço, o papel que lhe cabe, até o limite de suas forças. Ela talvez conseguirá descobrir quem é. Tais mulheres podem ser esposas, capazes de maiores sacrifícios por homens que existe unicamente através de sua identificação com uma profissão, um dom, mas que de resto são e permanecem inconscientes. Como eles mesmos só representarão uma máscara, a mulher deverá ter condições de desempenhar o papel secundário com alguma naturalidade. Essas mulheres, pessoal, também podem possuir dons valiosos que só não foram desenvolvidos porque a própria personalidade ficou totalmente inconsciente. Nesse caso, ocorre uma projeção de seu dom no marido, o qual, não tendo esse marido, faz-nos ver repentinamente como um homem insignificante e até improvável. Um homem qualquer, ele é levado como que por um tapete, ele se torna um grande, né? É levado ao extremo. Mas afinal, o vazio dessa mulher é um grande segredo feminino. É absolutamente estranho ao homem, né? Infelizmente, essa nulidade que busca a compaixão, Jung fala aqui como experiência. Ele diz que o mistério poderoso da inacessibilidade do feminino, tal como mulher, ele diz que é pura e simplesmente destino. Por exemplo, um homem pode declarar-se contra ou a favor disso, ou não dizer nada, ou achar ambas as coisas e cair por fim nesse buraco, nessa insensatez prazerosa. Ou ele, no caso, perdeu, despedaçou a única possibilidade de apropriar-se de uma masculinidade. No caso, o complexo materno negativo, pessoal, como fenômeno patológico, esse tipo de mulher, no complexo materno negativo, é uma companheira desagradável, exigente, é pouco satisfatória para o homem, uma vez que todo o seu ímpeto é revoltar-se contra tudo que é originário, tudo do fundo originário do natural. No entanto, uma experiência de vida maior poderá trazê-la melhor, de modo que ela renuncie a combater a mãe no sentido pessoal e mais restrito. No melhor dos casos, ela será inimiga de tudo o que é obscuro, tudo que existe, né? É um complexo realmente terrível, né? Essa mulher, ela pode exercer um papel influente, oculto, para o mundo externo, como eu já falei, e realmente é possível, né? E concluindo, a inteligência dessa mulher é bem articulada, inspira confiança ao homem, né? É o elemento que não deve ser menosprezado e que falta na relação do homem e mulher, muito mais frequente do que se imagina. O eros do homem não leva unicamente para cima, mas também para baixo.
aquele mundo sinistro e escuro, né? De uma Hecate ou de um Kali. É o horror de todo homem espiritual, segundo Jung. A inteligência dessa mulher será uma estrela guia para o homem. Aquele homem que está na escuridão. Então, pessoal, esses são os tipos de complexo materno da filha, que são impressionantes, e veja em qual desses complexos você se encaixa, se é que tem complexos.